Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, aliás, é um boletim especial em comemoração aí ao Dia do Pecuarista, e a gente reuniu um time muito legal, de peso mesmo aqui no Notícias Agrícolas, todos amigos do site. A gente, por várias vezes, sempre que a gente precisa, a gente convoca esse pessoal para conversar com a gente, para trazer mais informações para a gente sobre o andamento da pecuária lá nos estados em que eles atuam. Vou apresentar para vocês esse time agora. Está aqui com a gente na tela. Vamos lá, o Paulo Henrique Queiroz, Renato Esperidião e o Marcos Jacinto. Senhores, vou fazer uma breve apresentação. Vocês ficam à vontade aí para colocar, acrescentar, enfim, trazer mais informações sobre a rotina de vocês. O Paulo Henrique Queiroz está lá em Minas Gerais, mas tem também confinamento em São Paulo. Ele atua na recria e engorda dos animais, tem uma empresa de nutrição e confinamento, com capacidade aí de confinamento de 14 mil cabeças. O Renato Esperidião possui empresas e fazendas em Goiás, Tocantins e no Pará, atuando na produção de genética bovina melhorada, engorda de gado de corte, compra e venda de animais para exportação e produção de grãos. E temos o Marcos Jacinto, lá do Mato Grosso. O Marcos é médico veterinário, pecuarista. O Marcos assumiu a administração da fazenda da família dele lá em Gaúcha do Norte, lá no estado do Mato Grosso. E ele também investe em genética e atua no ciclo completo e já faz parte da Acrimate, né, Associação dos Criadores lá do Mato Grosso, desde 2008. Senhores, é muito bom tê-los aqui com a gente, obrigado pela participação. E nesse dia em que se comemora o Dia do Pecuarista, a minha primeira pergunta para vocês é dia de se comemorar? Como é que está a pecuária brasileira e como é que o pecuarista vem se enquadrando, eu imagino, nessa nova rotina, né, da pecuária brasileira, principalmente com essa valorização que a gente viu da arroba, mas o aumento de custo acontecendo da mesma forma, enfim. Eu queria um pouquinho da história de vocês e da percepção de vocês, se é dia de se comemorar e por quê. Vamos começar com o Paulo? Pode ser, Paulo? Pode ser, pode ser. Obrigado, um abraço a todos, Alexandre, obrigado pelo convite. Eu acho sim, é um momento de comemorar, estou muito satisfeito, acho que nós estamos num setor de muito futuro, de perspectiva muito boa. Acredito que mercados asiáticos, mercado internacional é sempre muito positivo, vem muito positivo nos próximos anos. Acredito numa melhora no mercado, no consumo interno, aí, com a retomada da economia, né? Acredito sim. E, vamos dizer, é um ano de desafio, né? Cada momento é um momento, eu acho que cada ano parece que é um planeta diferente, né? O ano passado foi um ano completamente diferente, né? Então, no meu caso, a maior parte era o confinamento, a engorda intensiva, nós tivemos de ampliar um pouco a recria, pensando em melhorar um pouco as margens, né? O aumento de custo de grãos para 2021 está reduzindo muito a margem de lucro, né? O resultado do confinamento está um pouco assustador, né? Está incomodando, né? Aqui no Triângulo Mineiro, a seca foi muito violenta, Alexandre, foi muito bruta, a quebra de safra é muito grande, né? O milho aqui encareceu muito, mas aqui onde nós estamos muito perto do setor aí das agroindústrias de São Paulo, Minas, então a gente ainda tem algumas alternativas para amenizar um pouco isso, certo? Então nós temos aqui polpa cítrica, algum bagacinho de cana, melaço de soja, tem algumas alternativas que nós estamos usando, né? Então, realmente é um ano que a ideia aqui é reduzir um pouco a velocidade, porque é um ano que está assustando um pouco, viu? Ô, Paulo, só para a gente entender, assustando em termos de custo, então, o custo está preocupando, ou é a falta de produto, Paulo? Porque a gente tem ouvido muito pecuarista reclamando da dificuldade de encontrar, né, o produto, principalmente para confinamento, para quem quer fazer, quem quer iniciar o confinamento para o final do ano a partir de agora. Então, Alexandre, eu vejo que isso está acontecendo, é a realidade de muita gente que não vai nem poder entrar porque não vai conseguir realmente comprar algumas coisas. No nosso caso, como nós temos uma indústria, uma fábrica muito estruturada, uma transportadora, temos uma armazenagem, nós conseguimos e já temos anos que nós fazemos isso, nós fizemos um volume de silagem que dá para o ano todo,
nós já fizemos contratos de polpa cítrica com 3 indústrias grandes, já fizemos contrato no começo do ano do DDG, o ano todo, já fizemos contrato com a Tord. Então, todos os ingredientes, praticamente tudo, nós já travamos para o ano todo, até uma parte do começo do ano que vem, que é um ciclo contínuo, eu não posso correr esse risco e tem dado certo. Então, foi muito interessante ter feito essa trava, essas aquisições nessa hora certa. Eu tenho uma parte boa do milho, o milho que eu tenho aqui, sorgo, que a gente tem, aqui a região produz muito sorgo, então eu trabalho com mix de sorgo e milho, eu tenho aí que dá até o final do ano, eu estou protegido. Mas os outros anos, né, Alessandro, eu travava isso até abril do outro ano. Esse ano eu não consigo fazer isso. Eu não consigo porque o preço subiu muito e não tem caixa, né? Não haja caixa para aguentar fazer um movimento desse. Então, eu, no meu caso, eu até estou bem protegido. O meu custo dá para tocar, mas não é no conforto que era o ano passado. Tem que fazer uma administração. Se eu trabalhasse com o volume de boi do ano passado, eu ia ter problema. Então, eu optei por trabalhar com um volume bem menor que o ano passado. Eu vou reduzir aí uns 30% dos boi do ano passado, porque aí, desse jeito, o que eu tenho travado vai dar para trabalhar com um número legal, vai dar para trabalhar com um número confortável. Mas é um desafio, mas porque eu fico olhando esse dólar, com medo do que vai acontecer com esse dólar, e que se, por exemplo, uma arroba ela der uma derretida e ela ser machucada com o dólar, é uma coisa que pode trazer uma notícia ruim para a gente, né? A margem tá dando margem? Tá, mas é uma margem que se... Às vezes, se alguém fala aí de boi de R$300 arroba aqui para a gente, se acontecer um troço desse, realmente fica muito no limite. Mas não sei até onde que vai esse dólar realmente a 4,70, 4,80 que algumas pessoas falam aí. Eu acho que o que me preocupa um pouco é isso. Então, eu não vou me aventurar muito esse ano. Eu vou com muita cautela e pé no chão. Boa, Paulo. Muito bom. Vamos então prosseguir. Eu trago o Renato para a nossa conversa agora com aquela mesma pergunta, Renato. É dia de comemoração? Eu acho que sim, né? Eu acho que nós só temos motivo para poder comemorar. Primeiro, queria cumprimentar o Paulo, o Marco, você, Alexandre, e todos os amigos do Notícias Agrícolas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Eu acho que nós estamos, de 2 anos para cá, a gente já vem falando isso todas as vezes que fala com você, a gente tinha uma característica de reclamar sempre, né? O produtor, eu acho que é instintivo nosso já reclamar. Mas eu acho que quem está se preparando, igual o Paulo falou, quem está bem protegido, quem fez um plano estratégico bom para frente, eu acho que está colhendo os frutos daquilo que plantou, né? E a nossa posição, eu não vou te falar que ela é confortável, mas eu acho que ela é agradável, né? A gente está numa posição vista de outros setores, visto de tudo que aconteceu com pandemia, eu acho que a gente só tem motivo para poder comemorar. Ô, Renato, o Paulo falou que não é ano para se aventurar. Você concorda? Eu acho que essa questão de aventurar já há alguns anos já vem ficado um pouco de lado, né? Eu acho que a melhor estratégia que tem é você fazer um plano de negócio com o pé no chão, com embasamento, né? Apesar que, igual o Paulo falou, assim, embasamento que a gente tenta buscar a todo momento, muitas vezes ele nos deixa na mão, a gente não consegue seguir a risca, né? A gente fica à mercê dólar, igual ele falou, a gente não sabe para que lado que vai o dólar, né? Se esse dólar cair, será que há um recuo de valor de arroba, né? Isso vai comprometer os custos, mas eu acho que a gente consegue trabalhar numa margem que ainda dê como a gente ter um plano B caso isso aconteça, né? A gente deixa o boi um pouco mais no coxo, já que ele tem o grão travado, né? Ou a gente conta com um segundo giro com boi de capim logo em seguida. Então, graças a Deus, eu acho que esse ano é um ano que a gente ainda vai conseguir ainda ter as benesses que a gente vem colhendo desde o ano passado. Muito bem. Vamos então dar sequência. Marcos, meu caro, mesma pergunta para você. É motivo de comemoração esse dia do pecuarista? Primeiramente, né, oficialmente falando um bom dia aí para o Paulo, para o Renato, para você, Alexandre. Um bom dia a todos os telespectadores.
É sim, é dia de comemoração, como o Renato falou, de 2 anos para cá a pecuária deu uma renovada, deu uma melhorada boa, principalmente eu acredito que foi para o setor de cria, tá? O setor de cria era um setor que sofria muito, você visualizava nas propriedades. 90% dessas propriedades de cria estavam, de alguma forma, em processo de degradação. Cerca acabada, curral, muitas vezes o recriador vai lá comprar, não tem nem curral para embarcar o gado, e estava a coisa bem judiada. Com essa valorização, com essa demanda, com essa carência de produto, que é o bezerro, deu uma reajustada nos preços, né? E aí conseguiu fazer o produtor de bezerro, o criador, ter uma remuneração, né? E então, basicamente, eu acredito que a recria, a engorda, elas vão se ajustando, não pode bobear, tem que ter eficiência de produtividade, mas também estão mantendo lucratividade sem sofrer muito, só que eles correm mais risco porque 90 dias, muitas vezes um confinamento, 120 dias, e muita coisa pode se alterar, né? O pessoal que trabalha com cria, a gente, por exemplo, insemina ou coloca um touro para cobrir uma vaca, para vender um bezerro daqui 18 meses, 20 meses, 24 meses. Então, é um processo que tem um pouquinho mais de jogo de cintura. É um processo mais a pasto, tem menos risco. Então, mas para nós, eu efetivamente que trabalho muito mais com esse setor, né, por ser um fornecedor de genética, vender tourinho, trabalhar, eu visualizo muito o sofrimento do meu cliente e vejo que agora eles estão em pleno investimento, é calcária, adubo, é renovar curral, refazer cerca, tá bem quente, tá bem forte essa recuperação na cria. Ô Marcos, pegando esse seu gancho, né, de segmentação aí, e de bom momento do segmento de cria, veio para ficar, ele pode se estender por mais tempo, ele já vem acontecendo, se eu não me engano, desde o ano passado ou retrasado, enfim, ele tem vida longa ainda, ou já estamos mudando aí, já estamos virando de novo o tal do ciclo pecuário, hein, Marcos? Olha, são muitas variáveis, mas o meu sentimento pessoal é que, antigamente, o pessoal usava muito a pecuária com três condições, né? Tinha um investimento imobiliário, que era a aquisição do solo, da terra, tinha um investimento em pecuária como reserva de capital, que era para ter liquidez, né? E é seguro, né? E a terceira para realmente ter produção. Esse ter realmente produção, sempre trabalhamos, uma boa parte dos pecuaristas, principalmente quem não vive da atividade, nunca, no meu pensamento, nunca intensificou muito por falta até de mão de obra, por não ter muitas vezes financiamentos específicos que começaram até agora, mesmo porque os bancos, esse pessoal não via muito resultado na atividade, então não queria estar investindo muito nesse setor. Então, agora, a soja ela vem captando muita oportunidade ela está crescendo muito, né, soja e milho. Então eu vejo que nós estamos cedendo bastante terra. Então muita gente que estava numa pecuária um pouco inferior, uma pecuária ainda mais voltada para uma reserva de capital, está optando por arrendar. Então eles estão liquidando seus rebanhos e arrendando terra. Então, pelo tamanho do rebanho e pela demanda que está se propondo, eu acredito que durante muito tempo ainda vai ter um mercado firme, porque eu não vejo um crescimento de rebanho tão acentuado assim. Não é fácil. Para você fazer o crescimento do rebanho, você tem que parar de matar a vaca. Parar de matar a vaca aumenta o preço da arroba por um período, né? Eu vejo que estamos aumentando a eficiência, né? Nós estamos matando uma arroba mais pesada, um gado mais pesado. Então, se você segura aí um rebanho 2 meses a mais no confinamento, você aumenta aí em 10%, 15%
o piso de abate, né, e, com isso, a produção de carne. Quer dizer, o espaço para aquela pecuária tradicional que a gente conhece, extensiva, enfim, está acabando, Marcos. Eu acho cada que já vez acabou. mais tecnificada, né? Isso aí já acabou. Agora, é lógico que o negócio fazenda, quando você imputa nele a possibilidade de uma liquidez, por exemplo, você pega um empresário que tem aí 1.000 bezerros na fazenda dele, que ele fez um investimento imobiliário, ele não vive daquela atividade. Hoje um bezerro aqui na região está na faixa de 3.200. Ele tem 3.200.000. Que outra atividade ele consegue em uma semana, no máximo 15 dias, tá com esse capital todo em reais na conta dele do banco? É praticamente só a pecuária. Então, é uma oportunidade. Pinta um terreno do vizinho, pinta alguma coisa muito boa para ele fazer essa liquidação do rebanho e adquirir e depois crescer novamente o rebanho, tendo a possibilidade até de arrendar a fazenda por um período, porque ele está sem rebanho. Quer dizer, então, o negócio fazenda, o negócio pecuária, muitas vezes não é só produção, ele tem outras características que também influenciam em todo o processo de produção. Boa. Ô Paulo, você, na sua fala, ficou muito claro a sua preocupação aí com a administração, planejamento, fazer tudo certinho, enfim, tudo organizado para não ter surpresas, ou se as surpresas vierem, para que fique dentro de um intervalo administrável aí. Eu queria entender como é que é o seu viés de investimento. O que você pensa para os investimentos? Qual que é o seu foco aí para o futuro? Então, esse ano eu ampliei, eu comprei mais alguma propriedade para aumentar um pouco a recria, aumentar o volume de animal próprio, porque antes eu vinha fazendo o quê? Comprava praticamente só o boi pronto, o boi já maduro para fazer o acabamento. Então, eu fiz umas aquisições de um pouco mais de área, umas propriedades. A gente plantava 600 hectares de milho por ano para fazer silagem. Vou passar esse ano para 1.500, 1.600, quero ampliar um pouco mais a produção de grãos, partir um pouco mais para snap leite, fazer um pouco de grão também para a primeira safra, para não depender desse milho caro em fevereiro e março. Ter um pouco mais de grão, investir mais no grão úmido. Então, e estou preparando mais bezerros. Tenho comprado bastante bezerro, procurando um bezerro de qualidade boa, de genética boa, fazendo essa RIP, né, essa recria mais intensiva. Então, hoje, por exemplo, até um mês atrás, eu estava dando 1% de peso vivo para esses bezerros. A semana passada, no dia 1º, agora, passei para 1,5%. Eu quero tentar trazer um animal mais numa linha de China, um animal de 2 dentes ou 0 dentes, e tentar baratear um pouco essa arroba de entrada, investir para trazer um animal mais jovem, mais eficiente e que praticamente passa tudo como China, né? O ano passado eu comprava de tudo, tatu, tamanduá, gambá, e tudo estava dando resultado, porque a comida era muito barata, tudo dá dinheiro. Hoje, para um boi dar dinheiro, né, Marco? Tem que ser um animal de genética, né, Renato? De genética superior, para dar um ganho de peso bom para pagar a diária, para pagar o custo. Então, hoje não tem espaço para boi inferior. Não quer dizer que em outro momento isso vai acontecer. Acredito que tem espaço. Mas o que eu estou pensando no meu investimento hoje é trazer um animal de qualidade melhor e uma certa recria, que seja 90 dias a 6 meses, eu tentar trazer um pouco mais de animal próprio, de recria própria, né? No meu negócio em si, Alexandre, eu tenho investido bastante nas balanças, na parte de tecnologia. Tenho procurado a questão de dados, informações. Então, eu comprei as balanças da Bosch, vou montar eu já tenho bastante baterias com Bosch. A ideia é fazer todo o confinamento com esse controle de peso, né? Esse controle diário pelo celular, pelo computador, ver o ganho de peso individual para o animal que não está sendo eficiente, que não está ganhando, eu já vou e pinço. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo um embarque de boi, né? Por exemplo, a gente vê o animal que persiste com 7 dias, que já não está ganhando peso, a gente vai lá e pinça esse animal e tentar ficar com os animais que estão pagando a conta, fazer esse ajuste fino. Montamos uma linha também da Intergado para medir realmente o consumo que cada animal tem. Então, por exemplo, eu tenho 6 currais com a Intergado. Os 6 currais eu coloco 6 biotipos do que representa o confinamento todo.
Então, eu vejo não só o lote, eu vejo individualmente quanto que está o consumo de matéria seca diária, eu tenho aquele controle da TGC, da GA, né, que a gente mede o consumo também, fornecimento automatizado, né? Então, mas além disso, eu quero refinar para não errar, para não esperar 100 dias e ver algum erro. Então, eu estou investindo bastante nessas tecnologias, bem-estar animal, fiz coberturas, um pouco de sombra, vou fazer devagar, porque é um investimento muito alto, mas já estou com 2 linhas cobertas, 9 metros, né, aquela parte ali para baixo, para o animal ter um pouco de sombra, os aspersores para controlar poeira. Então, eu quero investir bastante nessas tecnologias de dados, de informação imediata, e não ter um animal que não está pagando. O animal que não está pagando, nós vamos lá, ele já está liso, está gordo, eu vou tirar. Então, hoje, estou tentando investir nessa qualidade de animal, trazer um animal próprio e essas informações imediatas. Isso eu gostei muito no começo, as linhas que nós fizemos, agora eu quero botar no confinamento todo. Muito bem. Então, em termos de investimento, é isso. Legal. Ô, Renato, da mesma forma, você que é um cara focado em genética, né, de animais, onde você quer investir, onde você acha que precisa dar um upgrade, enfim, onde que é importante ter um respaldo aí, seja da tecnologia, seja de novos investimentos? Contraindo um pouco aqui, eu vi o Paulo falando tanto de coisa que ele fez que eu já vi que eu preciso melhorar muito, viu, Paulo? E é engraçado, e é muito bom a gente ver isso no profissionalismo e no pacote tecnológico que nós produtores estamos adotando, né? Vendo você falar isso, Paulo, isso até 5 anos atrás era algo quase tudo impensável, né? Então, assim, a gente está num processo de evolução que isso tem trazido um benefício de produtividade muito grande para a atividade, né? E eu acho que esse é o caminho aqui para frente, né? A gente tentar melhorar naquilo que a gente faz. Você falou uma coisa muito importante que eu falo todo dia, que é aquele ajuste fino, né? O ajuste, nós chegamos num padrão agora que nós precisamos ver os detalhes, né? E esse também é o nosso sentimento para esse ano, já que é um ano de às vezes, um pouco de insegurança de mercado, a gente não sabe bem. Eu acho que está na hora da gente olhar para dentro e tentar fazer esse dever de casa ainda melhor do que a gente já tem feito, e esse ajuste fino, ele é essencial. Assim como o Paulo também, a relação, até agora, recentemente, houve uma valorização das terras, né? Mas no início do ano aí, nós fizemos algumas aquisições porque a relação de troca de gado com terra estava muito boa, né? Era o momento da gente poder fazer dinheiro com o nosso produto. Eu brinco que às vezes a gente até assustava. Você vendia um tanto de gado, você nunca estava esperando aquele tanto de dinheiro, né? Era algo prazeroso de se ver, e eu acho que eu tentei usar isso também para poder adquirir terras, né? Porque a relação de troca, que a gente sempre está acostumado ao longo dos anos, ficou muito vantajosa. Agora um pouco não mais, porque pelo menos nas nossas regiões aqui, a terra deu uma explodida nesses dias, subiu muito, mas quem adquiriu aí o ano passado e esse ano, eu acho que fez uma ótima escolha de investimento, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o momento é da gente focar no ajuste fino, focar nos pacotes tecnológicos que a gente tem à nossa disposição para poder tentar melhorar a nossa produtividade. É a tal da eficiência na propriedade, né, Renato? Ô Marcos, Perfeito. Da mesma forma, na mesma linha, para onde vão seus investimentos? O que você está vendo aí do mercado e como você pretende aproveitar da melhor forma esse bom momento aí da pecuária? Olha, como eu estou eu sou um pequeno produtor, né? Com os 2 meninos aí, eles estão grandão. Então, o meu negócio é investir e maximizar agora a lotação da fazenda, né? Então, estou investindo muito em solos para aumentar bastante a lotação da fazenda. Dá para mim, praticamente, aí dentro de 2, 3 anos, consigo até dobrar a minha capacidade. Então, primeiramente, eu vou trabalhar aqui, aí depois partir para continuar o crescimento. Mas eu tenho investido muito em genética, né? Eu participo da CIA de melhoramento, então o mercado está muito bom, tem vendido bastante touro, o pessoal tem investido bastante para ter animais nesse perfil que o Paulo está procurando.
E o caminho é por aí, é o futuro, né? Genética também é tecnologia, é pacote tecnológico que faz parte aí do processo de produção, e cada vez mais nós temos que trabalhar com animais mais eficientes. Para você ter uma ideia, hoje a idade ao primeiro parto da minha propriedade está com 25 meses de média. Uma novilha com 18 meses, se ela não tiver prenha, ela é descartada. Então, isso nós já temos, né? Pelo menos a nível de botijão, pelo menos a nível de algumas propriedades que estão trabalhando com genética no país, e são vários programas que estão trabalhando e fazendo um baita trabalho, nós já estamos tendo índices de produtividade muito altos, né? Agora é fazer essa tecnologia chegar ao produtor, né? Orientá-lo para que ele consiga investir da melhor maneira possível, né? Já que agora ele já está tendo um retorno para conseguir fazer esse investimento, porque antes até estava difícil para se fazer esse tipo de investimento. Pensando essa sua fala, a questão da genética, o que o rebanho brasileiro precisa melhorar, na sua opinião, em termos de genética, Marcos? Praticamente todos os índices, né, de idade ao primeiro parto, ganho de peso até a desmama. Nós temos que mensurar o tamanho da nossa fêmea para ela não crescer demais, porque senão ela vai consumir muito capim, uma taxa de manutenção muito alta. Então, são vários índices que nós temos que monitorar, e esses índices também, para acontecer, eles também dependem de um tratamento sanitário adequado, depende de uma nutrição adequada. Então, a genética por si só, ela não se expressa sozinha, né? Ela dá potencial, quer dizer, é você falar assim, não, esse carro tem motor, mas ele precisa de gasolina, né? Então, a genética, ela gera isso, ela gera o tamanho do motor, mas, às vezes, também cria uma demanda um pouquinho melhor nessa questão de nutrição, nessa questão de um tratamento sanitário um pouquinho mais eficiente das propriedades. Muito bem. Paulo, aproveitando esse gancho da genética, né? Como é que a genética está ajudando no seu processo de produção aí? Onde você detectou que a genética te favoreceu aí? E, obviamente, como o próprio Marcos colocou, não é só genética, né? Mas todo o manejo integrado ali para fazer o resultado acontecer. Mas como a genética está te ajudando, e você citou aí na sua fala anterior, na busca por animais padrão China. Como é que você vai conseguir isso, Paulo? Então, Alexander, a gente procurando um animal mais jovem, mas, por exemplo, aqui todo lote que a gente abate, a gente avalia o resultado dele, o desempenho, né? Então, você pega um animal aí do nível que o Marco está trabalhando, ou filho de touros de uma propriedade como ele, com esse melhoramento genético, esse animal vai ganhar aí em 100, 110, 120 dias de coxo, 1,2 kg de carcaça líquida por dia, vamos falar em carcaça líquida, e um boi inferior, você vai, às vezes, já tinha até 850 gramas, 900 gramas. Quando a comida era muito barata, valia até a pena, mas hoje você pega aí 200 gramas que seja, em 120 dias dá 24 quilos. 24 quilos dá quase 2 arrobas. Você pega 2 arrobas e divide pelo preço do boi magro, não dá para comprar um boi fraco. Você tem que só comprar boi bom, né? Hoje, um boi Nelore, que come menos, né, Marco? O boi Nelore hoje que a gente tem avaliado, chega a comer 10% menos do que um boi mestiço, um boi cruzado. Então, ele é muito eficiente, né? Então, a questão de genética, eu estou vendo isso nos dados. Porque uma coisa é você ouvir que um falou, os dados, mas assim, aqui nós estamos colhendo isso diariamente nos nossos negócios, com essas informações que nós estamos buscando. Então, o desempenho do Nelore, ou mesmo que seja um F1, um Angus, um cruzamento industrial, é muito interessante e ele paga a conta. A questão do China é buscar um animal mais jovem e tentar fazer o máximo de recria possível, que a gente conseguir. Como eu tenho intensificado a propriedade, tenho trabalhado colocando coxo nos pastos, aquelas caixas de self-service, então como eu dou bastante suplemento, eu estou botando uma lotação maior. Vou tentar trazer um animal mais novinho, que eu faça uma recria intensiva, ou tentar comprar um animal de 12 arrobas, 11 arrobas, um animal mais jovem, que passa, porque hoje o diferencial do China para o boi comum vai de 10 a 12 reais por arroba, né?
fica... a conta quase não fecha se o boi não for China, né, Alexandre? Renato, da mesma forma, a genética para você, como é que você lida com ela? Você é o cara de genética, né? Mas qual que é a sua percepção? Qual que é a necessidade de evolução ainda na genética que o Brasil usa? Eu estou numa realidade, às vezes, um pouco diferente do Marcos e do Paulo, principalmente onde fica o gado nosso de genética, no estado do Tocantins. A gente tem uma região muito seca, né? Uma região de insumo muito caro, como milho, soja. Então, uma preocupação nossa, e isso é devido à nossa região aqui, hoje é questão de rusticidade, de adaptabilidade do gado nas condições de andropólogo seco, de terras mais fracas, né? Apesar de a gente procurar sempre estar melhorando, a gente tem um padrão diferenciado de propriedade na nossa região, mas o cara que compra o nosso touro, ele compra e solta ele no andropólogo seco, ele vai comer o andropólogo seco. Então, assim, essa preocupação nossa, hoje, de tentar fazer um animal cada vez mais precoce, mas, portanto, muito preocupado com a questão da rusticidade, é muito importante para a nossa realidade aqui. Nós fizemos alguns animais, suplementamos muito nossos touros no passado, e isso para a gente que não deu certo. Nós tivemos um índice de reclamação muito grande, que o pessoal não consegue depois manter esse animal nas mesmas condições corporais. Então, a gente até tirou um pouco o pé do acelerador do questão dos touros PO para poder fornecer ao mercado um animal um pouco mais rústico e mais adaptado nas condições que, infelizmente, hoje ainda, a maioria dos nossos criadores aqui da região ainda são de pouca tecnologia. Isso é importante para a gente entender, né, a dinâmica da pecuária brasileira. Às vezes a realidade de uma região não é a mesma de outra, né, Renato? E o foco da atividade é muito importante, né? Eu acho que você tem que fazer um produto que o mercado procura, né? Então, assim, o foco hoje, eu até brinquei muitas vezes, eu estive visitando as centrais, para a gente poder eu faço uma estação de monta invertida agora, numa palhada de soja, então nós conseguimos andar nas centrais para poder verificar, e foi muito conversado, e se fala muito hoje de precocidade, de ganho de peso, e está se esquecendo um pouco da questão da rusticidade, da adaptabilidade desse gado ao pasto. Isso para a gente, no nosso entendimento aqui, principalmente desse norte nosso, muito seco, muito árido, que hoje é uma realidade nossa, e a gente aprendeu a trabalhar com ele, aprendeu a produzir no andropólogo seco, mas, porém, nós temos as nossas adversidades e precisamos adaptar o animal que consegue enfrentar essas adversidades que a gente tem. Então, é um nicho de mercado e a gente tem que saber explorar esse nicho de mercado no qual eu estou localizado. Muito bem. Ô Marcos, da mesma forma aí para você, como é que fica essa questão da escolha da genética de acordo com a realidade que você tem aí no seu dia a dia? Então, isso eu sempre comento com os meus clientes, né, ou pessoas que me questionam sobre genética, como agora. Eu creio que o mais importante, na hora que vai adquirir um touro, é o produtor ir à propriedade da onde ele está comprando para ver se aquele sistema de produção, se aquele sistema de seleção enquadra no sistema que ele quer produzir. Porque muitas vezes ele não vai comprar animais adequados ao sistema de produção dele, né? Ele tem que ver quais as condições desses animais, a produtividade que eles dão, né? Porque o Paulo está procurando animais que dê alto desempenho a curto prazo. Isso é precocidade, né? Então, ele está muito mais focado porque ele vai dar todas as condições a esses animais de desempenho. Então, ele vai buscar adquirir em propriedades que vão ter esse animal com esse biotipo. E muitas vezes, numa aquisição assim, sem muitos dados, sem muita informação, muitas vezes até através de leilão, sem a pessoa ter ido antecipadamente lá naquela propriedade para conhecer,
eu acho que a importância, a responsabilidade genética, você vai interferir na sua produção e no desempenho do seu rebanho, no mínimo nos próximos 10, 15 anos com aquele animal que você adquiriu. Tá? Isso sem contar que você, depois que imprime uma característica no teu rebanho, é difícil tirar, né? Tanto a boa quanto a ruim. Né? Aquele olhinho verde que sua bisavó tinha, quer dizer, uma hora expressa no seu bisneto. Então, toda característica boa ou ruim que você imprimir no teu rebanho, ela vai estar lá, vai estar impressa. E então é uma responsabilidade muito grande, tem que ser uma coisa muito bem pensada. E aí que eu acho que muitas vezes você comprar por exemplo, um farelo de soja, comprar um milho, as diferenças não são tão grandes, tão acentuadas. Né? Normalmente você vai comprar, está meio padronizado. Agora, a genética em si, e mesmo dentro de um rebanho, né? Eu tenho animais super bem avaliados e tenho outros que foram avaliados dentro dos top 20% do programa, mas ele está ali como o último da minha lista. Mas eu tenho o primeiro da minha lista que está lá no topo, né? Aquele touro que é praticamente completo para quase todas as características. Então, é muito importante entender todo esse processo para você adquirir os melhores animais e pensando muito no que você quer fazer do seu rebanho, quer dizer, ter uma orientação disso, né? E o nosso produtor rural, diferente um pouco, o nosso pecuarista, né? Diferente um pouco do produtor da agricultura, hoje, praticamente 100% das propriedades têm um assessor na área agrícola, né? Das propriedades que produzem soja, milho. Se o cara não é agrônomo, ele acaba contratando alguém, ele troca ideia com alguém, ele tem uma consultoria. E o nosso pecuarista é quase que um pouco autossuficiente, né? Ele não procura um veterinário, ele não procura um zootecnista, ele não troca ideia com o produtor da genética para discutir o que acha que ele deve produzir, como ele vai produzir, como é que ele introduz, quais as características é mais importante, muitas vezes, dele colocar nesse momento no rebanho dele, porque depende até do rebanho dele. Se o rebanho dele é um gado muito alto, muito grande, é interessante que ele baixe um pouco, porque até nesse processo de adaptação, um gado maior, ele tem uma demanda maior. Né? Ele, numa região árida como o Renato estava passando, um gado não pode ser muito grande, não pode ser muito alto. Né? Ele é um gado que vai gerar uma demanda maior. Então, é um processo que eu recomendo que se tenha o maior cuidado possível, porque é um investimento de muito longo prazo. E se você errar, quando você descobrir que você errou, já passou 5 anos e já está todo impresso aquelas características no seu rebanho. Boa. Você me abriu o caminho para a minha próxima pergunta, que eu não sei se já dá para dizer que é uma tendência, mas que é uma mudança que a gente tem percebido do pecuarista agricultor ou do agricultor pecuarista. Como é que vocês, né, que tradicionalmente têm aí na veia a pecuária, estão vendo essa história? O Paulo, eu já entendi que ele quer ampliar também a área de produção agrícola dele, justamente para, obviamente, fazer esse casamento entre pecuária e agricultura. O Renato, da mesma forma, já faz isso. Mas conta um pouquinho para a gente dessa sua perspectiva, Marcos, do que vem por aí. Esse casamento veio para ficar, pecuária e agricultura, ou agricultor e pecuarista? Alexander, no mínimo, nós temos que virar um lavoureiro de capim. Tá? Então, esse é o mínimo. Nós temos que conduzir o nosso pasto como uma lavoura. Esse é o mínimo. Agora, existem algumas alternativas na hora da gente produzir comida para seca, e eu estou começando nisso devagarzinho, porque eu já não estou assim mais tão novinho e também não quero procurar tanta encrenca para minha vida com adquirir máquina, me endividar e aquele rolo danado, né? Então, eu estou começando devagarzinho, através de uma prestação de serviço dos vizinhos, que sempre estão lá atenciosos com a gente e tal. Eu estou começando a reformar pasto, planto milho, colho milho, a produtividade não é tão alta, mas paga a conta daquela reforma. E aquele milho já fica armazenado na fazenda para consumo. Então, quer dizer, eu estou produzindo para o meu consumo mesmo, né? Não vai ser vendido, mas tem gente mais nova que está entrando muito, aprendendo a produzir, e o custo da agricultura, o investimento é bem mais alto e o risco é bem maior, quer dizer,
é mais complicado para o pecuarista virar agricultor do que para o agricultor virar pecuarista, mesmo porque o agricultor já tem esse hábito de fazer uma consulta, de fazer um planejamento maior para poder investir. Então, é mais fácil para entrar na cabeça do agricultor as novas tecnologias. Ô Paulo, você concorda aí com essa fala do Marcos? É mais fácil para o agricultor virar pecuarista? Como você se considera aí? Um pecuarista agricultor, um agricultor pecuarista? Enfim, como é que você se enquadra? Eu concordo com o Marcos. Acho que realmente é mais fácil isso do jeito que ele falou. Mas eu estou entrando. Ano passado eu plantei uma área menor, né? Até contratei um prestador de serviço para me ajudar. Esse ano realmente eu fiz o que o Marcos está falando. Eu investi em plantadeiras, tratores, máquinas novas, pulverizadores, e vou ampliar a área, porque eu acho que, para o meu caso, na minha localização e para o meu negócio, é uma questão de sobrevivência. Eu produzi bastante grãos, bastante comida, baixar esse custo para tal do ajuste fino. Então, é uma questão de necessidade, mas é um desafio, é muito mais arriscado, Mas eu vou tentar, por exemplo, alguma propriedade que é abertura, fazer uma safra só, não fazer segunda safra. As áreas aqui em volta do confinamento, que já são muito corrigidas com esterco, eu vou fazer as duas áreas, mas vou aprender. Estou aprendendo, contratei uma consultoria, né, e tem um agrônomo interno também, mas nós estamos tentando aprender, porque é uma novidade para mim, a parte agrícola, mas eu quero aprender e quero me tornar um pecuarista agricultor, sabe? Acho que é uma questão de sobrevivência para quem quer boi de coxo, para quem quer fazer uma carne mais cara aí, que é um caso nosso, que o custo do boi é alto, é uma questão, a agricultura, eu acho que é fundamental para a gente sobreviver e melhorar essas margens aí. Ô Paulo, mas a agricultura entra na sua atividade como uma opção para a pecuária, para atender a sua necessidade, ou você vai se aventurar também no mercado de grãos aí, quem sabe? Não, eu vou vender para o meu negócio mesmo, eu vou produzir tudo próprio, tudo para consumo interno. Então, eu não vou me aventurar, assim, não vou plantar soja, eu vou plantar milho e alguma área de sorgo, mas tudo para consumo próprio, né? Não vou me aventurar a entrar na agricultura comercialmente assim, não. E aí, nesse caso, como o Marco falou, já vem uma reforma de pasto, já vem uma palhada, uma consorciação com a Rosiziense, com o milheto. Aí nós vamos brincar um pouquinho e usar essa criatividade, porque de repente, a primeira safra vai ser grão, em algumas áreas a segunda vai ser uma rosiziense ou uma palhada de milheto, né? Nós vamos fazer isso aí, mas seria para consumo interno, tá? Boa. Renato, você é um pecuarista agricultor, um agricultor pecuarista? Como é que você vê essa questão da integração aí? Não, eu sou um pecuarista. Já plantei, não gostei, não é para mim, não me dei bem com a agricultura, né? Então preferi ficar só na pecuária. E hoje as terras que nós temos de agricultura, elas são arrendadas, né? Eu arrendo e faço uma safrinha de boi nela. A gente joga mombaça na nossa região, que vai muito bem, e um pouco de rosiziense também com milheiro. Então, meu negócio é boi, é gado, eu não tenho coração para agricultura. Então, não dei muito certo, né? Eu acho que é questão de aptidão mesmo, né? Então, a gente acha que realmente agricultura, integração, lavoura e pecuária é extremamente essencial, ainda mais nessas terras nossas muito secas, de pouca fertilidade. A soja veio para poder mudar o cenário das fazendas que optam por esse consorciação de lavoura e pecuária. Mas ainda a gente quer focar no gado, a gente tem muito que melhorar no gado, né? Quando eu vi o Paulo falando, já me passou 1001 coisa na cabeça que eu posso melhorar, que eu posso fazer mais. O Marcos falando da questão da genética, né? Então, assim, eu ainda tenho um vasto caminho a percorrer dentro da pecuária e é nisso que a gente quer focar. Muito bom.
Senhores, infelizmente nosso horário já se foi aqui. Eu quero fazer uma última provocação, uma última pergunta para vocês, com relação a esse novo patamar que a gente atingiu no preço da arroba, né? Na opinião de vocês, essa conquista, né, para a pecuária, ela veio para ficar? Tem potencial de ir além? Ou é uma modinha, digamos assim, a partir do momento que a gente tiver a oferta de animais, voltar ao que os estudiosos chamam de ciclo pecuário, aí, voltar a ter mais oferta, essa situação muda? Ou realmente esse novo patamar está estabelecido? Um patamar que veio forte, né? Saiu do começo do ano passado dos 170, foi para os 290, hoje a gente está falando aí de 320, estou falando como referência aqui em São Paulo. Vamos começar com você, Renato. O que você acha? Esse novo patamar da arroba veio para ficar? Eu creio que sim. Eu acho que de tempos em tempos, eu sou de família de pecuarista, né? Meu avô, minha família toda vem, e a gente sempre fala que de tempos em tempos a gente recebe uma surpresa agradável, uma correção, e eu acho que nós estamos nesse período de correção. Eu não falo nem de valorização, porque eu acho que a gente teve apenas uma correção de uma defasagem muito grande que a gente vinha sofrendo, né? Então, eu creio que é os patamares que veio para ficar. Eu sou muito otimista, mas eu sou um otimista dentro da realidade. Eu não acredito num boi mais de 350, que eu vi muita gente falando em boi de R$ 400. Eu não acredito. Eu acho que um boi é um boi entre 300 e 350 para esse ano, e que eu acho que está muito bom. Eu acho que esse boi nesse patamar vai nos garantir uma rentabilidade boa, e nós temos que pensar também que a gente precisa ter um entendimento de mercado. Às vezes essas oscilações muito grandes que acontecem, a gente fica um pouco perdido e a gente não sabe que rumo tomar. Então eu sou a favor de uma estabilidade, e uma estabilidade que vai oscilar aí em torno de R$ 30, R$ 50. Isso é mercado, isso é do dia, isso é normal, isso é do consumo, né? Eu creio que nós precisamos focar num boi de 300 a 350, e eu acho que é um ótimo patamar a se adotar. Pô, Renato Esperidião, vamos ouvir o Marcos agora. Marcos, o que você acha? Veio para ficar esse novo patamar de preços? Esse intervalo que o Renato citou é um intervalo viável para você também? Como é que você vê isso? Então, eu faço das palavras do Renato a minha. Eu acho que foi uma correção, tá? E apesar de ter tido essa correção, só vai ficar na atividade cada vez mais quem tiver produtividade, né? Nós temos que ter eficiência no nosso negócio, cada um no seu setor. Cria tem que ter eficiência, recria, engorda. Quer dizer, tem que começar a trabalhar cada categoria nos seus ajustes finos. E eu acredito que a única forma de aumentar aí uma margem para nós produtores seria haver um ajuste na margem do varejo. O varejo a nível de Brasil ainda tem uma margem muito alta, né? Eu não sei se ele tem todo esse custo, mas a margem do varejo é muito alta, comparando um pouco assim com os outros lugares do mundo. Então, mas eu também não acredito que supere muito os 350, não. Acho que o mercado é mais ou menos por aí, e se a gente tiver eficiência, o negócio é viável, o que antes para a cria não estava viável. Estava entrando, cada propriedade estava reduzindo o seu tamanho, o seu rebanho, a qualidade do solo, estava já em processo de degradação. Não sobrava então, para investir, né, Marcos? Não, nada. Muito bom. Bom, Paulo, contigo agora, meu amigo. O que você acha desse novo patamar de preço? Veio para ficar, e se é um intervalo bom aí de se trabalhar? Concordo com o que o Marco e o Renato falaram também. Eu acredito que vai ficar nesse número aí. Acredito que nós vamos ter algum momento aí os 330 aqui em São Paulo, novamente rápido, aí 340, pode até pintar um 350, que eu acho um pouco alto. Eu penso que nós vamos ficar aí. Aqui vamos falar de São Paulo, que é uma referência, né? Eu acredito nesses números aí. Mas o dólar vai ser
eu acho que um divisor aí, que vai ser a balança, né? Se um dólar baixar muito, ele vai machucar, né? Porque vamos pensar hoje, né? Pegar esse número hoje, a arroba brasileira está praticamente tá igual ao Uruguai, aqui na América do Sul está praticamente a carne mais cara, né? Nós estamos muito perto da carne americana. Você vê, uma arroba americana hoje está praticamente $65. A nossa está 60. Não acredito que nós vamos vender mais boi mais caro que o americano, né? Então, você pegar aí um boi de $65, eu não acredito que vai vender boi brasileiro mais caro que boi americano, a carne, né? Mas eu acredito que a carne americana, os custos de soja, de commodities, ele aumentou no mundo todo. Eu acredito que a carne americana arroba vai subir um pouquinho, acredito que ela vai buscar vai ganhar um pouquinho de preço em dólar, e eu acredito que a nossa pode, em alguns momentos, subir desses $60 para 63, às vezes 65. Mas esse preço aí de 60 a 65 dólares, eu acho que é um fator que vai limitar. A 300, se o dólar acontecer o que algumas pessoas cogitam que pode acontecer no final do ano, aí para frente buscar 4,70, 4,60, isso me assusta. Mas aí também vai cair o milho, vai cair a soja, né, pessoal? Eu acho que aí tudo dá uma equilibrada. Eu acho que a instabilidade é que mais me assusta, sabe? O que me incomoda é essa instabilidade. Mas eu acredito que do jeito que está, fazendo o dever de casa, aqui no meu negócio dá para rodar, não pode errar na compra de milho, não pode errar na venda do boi, não pode errar na compra do boi, né? Mas se você fazendo o dever de casa, dá para rodar bem. Eu acho que dá. Agora, esses preços, eu acho que não vai... Nós não vamos ver boi em São Paulo abaixo de 320 esse ano. Não acredito de forma alguma. Boa. Senhores, meu muito obrigado. A disponibilidade de todos vocês de estarem com a gente discutindo a pecuária brasileira, trazendo um pouquinho da experiência de cada um, né? Com as realidades diferentes. Isso é muito importante da gente destacar aqui. A pecuária brasileira está em todas as regiões e cada região tem lá a sua peculiaridade. É muito importante conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e aproveito para desejar um ótimo dia para vocês, que seja um dia realmente de comemoração e continuo contando com todos os senhores aqui com a gente no Notícias Agrícolas para nos ajudar aí no dia a dia a entender toda essa dinâmica de produção e comercialização da nossa pecuária, tá? Obrigado, Paulo, obrigado, Renato, obrigado, Marcos, e voltem sempre, é sempre bom ouvir vocês. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Muito bem, tá aí então um resumo muito legal do que acontece na pecuária brasileira, a experiência de cada pecuarista, a experiência de cada produtor em diferentes regiões produtoras do país, para que você possa entender melhor o que está acontecendo e, mais do que isso, o que vem por aí, o que esperar da pecuária brasileira. Novos investimentos, pé no chão, planejamento, tudo isso está no foco do pecuarista brasileiro, do pecuarista moderno, e você que ainda não entendeu isso, faça favor de se especializar, porque senão você não vai dar conta desse mercado não, dessa atividade não. Fica a dica para você, muito obrigado pela participação, pela audiência. Antes de encerrar, deixa eu passar aqui o andamento das negociações, estava esquecendo já de passar o mercado do boi, que vem trabalhando lá na B3, ontem de forma negativa. Hoje vamos ver como é que estão as negociações lá no mercado do boi, lá na B3. A gente tem o boi para julho com alta de 0,38% a R$ 318. O boi para agosto, R$ 321, alta de 0,52%. Setembro não está se mexendo, R$ 320,75. E o outubro, R$ 322,15, com alta de 0,3%. O indicador CPE fechou ontem com alta de 0,85% a R$ 320,70, 320,70, arroba do boi média em São Paulo. São esses os números, portanto, do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,
Não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.